Irmãos, baseados em Romanos 8:28, a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele deixou registrado o seguinte: em tudo dai graças. Paulo não diz por tudo dai graças. Eu vou dar graça porque estou desempregado. Não é esse sentido. Eu vou dar graças porque quebrei o braço. Não. Eu vou dar graças porque quebrei a perna, porque bati o carro. Não. Mas dentro das circunstâncias adversas, Paulo nos mostra que nós tenhamos um entendimento mais claro, mais amplo, mais nítido acerca da gratidão. Bati o carro, uma infelicidade, mas graças a Deus nada me aconteceu. Em tudo dai graças. Deus, ele tem um propósito tremendo para cada um de nós. Abramos a sua palavra, vamos meditar um pouco. Abramos a sua palavra no livro de Êxodo 33. Êxodo 33. Êxodo capítulo 33. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, nesse momento a tua palavra será aberta, mas também necessitamos, ó Deus, que o Deus Espírito Santo abra os nossos entendimentos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que possamos não somente lermos a tua palavra, mas compreendê-la, e compreendendo pela tua graça, infinita graça, e pelo teu poder, pautarmos as nossas vidas pelos princípios estudados. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém, Senhor. No sábado, se você quiser trazer caneta, trazer um papel, um lápis, nós vamos abordar algumas coisas do objetivo dessa situação que nós estamos vivendo. Tem muitas pessoas que estão só preocupadas com o coronavírus. Não, meus amados irmãos. A questão aqui não é coronavírus. A questão aqui é um conflito cósmico. E tem algo muito mais sério por trás disso. A questão não é máscara, a questão não é álcool gel, a questão não é isolamento social. Isso são consequências, mas por trás dos bastidores, quando a gente estuda, por exemplo, a vida de Jó, a gente percebe que não era questão dos filhos serem mortos, a casa desabar, os animais morrerem no pasto, serem roubados, nada disso. Isso foi consequência, mas por trás de dos bastidores estava o quê? Uma luta, um conflito cósmico. É claro que ele te serve. É notório que ele te serve. Tem casa, dinheiro, bens. Até eu serviria. Não é assim. Tira o emprego dele para ver se ele continua sendo adventista. Tira a saúde dele para ver se ele continua sendo adventista. Tira tal coisa. Gente, eu vi um tempo atrás, um relato, um noticiário de alguns filhos, 4 filhos, que perderam a mãe. Ela estava residindo na Bahia e os filhos estavam aqui no estado de São Paulo. 4 filhos aqui no estado de São Paulo. E com a
informação de que a mãe não estava nada bem, que estava nos últimos momentos de vida, eles foram num carro para a Bahia. E faltando 40 quilômetros para chegar à cidadezinha, aonde, que já no caminho, bem próximo, eles já tinham recebido a notícia de que a mãe havia falecido. Num determinado momento na estrada, uma carreta desgovernada bateu no carro e os 4 morreram na hora. Os 4 morreram na hora. A mãe estava morta, 4 filhos que foram, e os 4 morreram. Um filho, um ente querido que parte, já tira o chão, o alicerce dos nossos pés. Agora você já imaginou, num dia, você perder 10 filhos? Já parou para analisar? Seus 10 filhos nos caixões. Qual é a pessoa que permanece intacta emocionalmente diante de um quadro desse? Qual pessoa que permanece ainda de pé diante de um quadro desse? Se você não tiver uma base, um princípio estabelecido por Deus, você debanda. Então a gente vai comentar algumas coisas e 4 itens que Pedro deixou na sua epístola com objetivo. Irmãos, essa pandemia tem gente que tirou férias de tudo, irmão Laurindo, de tudo. Domingo passado, em uma de nossas igrejas, domingo à noite, tinha 5 pessoas dentro da igreja. 5, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Tem alguma coisa errada, né? Vamos lá então, Êxodo 33, versículo 12. Êxodo 33, versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir esse povo, porém não me desse saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Na rua em que você mora, você conhece todas as pessoas do seu quarteirão? Você conhece as pessoas que residem no seu quarteirão? E conhecer não é saber que determinada... Porque tem pessoas que convivem próximo da gente, a única informação que a gente tem é que a gente vê a pessoa saindo, a pessoa entrando na casa, mas você não tem o quê? Relacionamento, intimidade nenhuma com a pessoa. Nós estamos vivendo e sempre vivenciamos essa situação, e agora piorou com o chamado isolamento social. Você não pode mais cumprimentar efusivamente uma pessoa, você não pode abraçar. O meu concunhado, dentro desse período, faleceu. Nós tivemos o falecimento, nesses dias atrás, de 3 irmãos nossos, chamado Manuel, os 3, um da igreja do Nova Hortolândia, outro da minha igreja, e outro da Central, Nova Hortolândia e do Interlagos, em Hortolândia. Os 3 anciãos da igreja, os 3 chamavam-se Manuel, e nós
perdemos esses 3 irmãos. Nós estamos vivenciando, irmãos, momentos solenes. Conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Vejamos o 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Eu te conheço pelo teu nome. Você já se deparou com exemplos que você conhece, você sabe quem é determinada pessoa, mas você conhece ela mesmo somente pelo apelido? E você não tem ideia, nem sequer, qual é o nome dela? Isso já ocorreu comigo. Amizade tremenda com a pessoa, e todo mundo chamava ele de Telão. O Telo, ali. O Lalau. Aonde mora o Laurindo? Faço a mínima ideia. Mas obrigado. Mas quando fala o seguinte, o Lalau, tá, ali, mora ali, e a pessoa chegou para mim e falou o seguinte, eu estou procurando o Juscelino. Não conheço, rapaz. Juscelino não. Conhece? Também não. Não. Aí o camarada rodopiou, tal. E aí a gente foi conversar com a Geni e falou: Geni, rapaz, ali está procurando ali, ó, tá procurando, está conversando com as pessoas, um tal de Telão, de Juscelino. Eu falei: é o meu marido. Eu falei: o Telão chama Juscelino? Aí tentei assobiar, dar um sinal para o camarada. Eu sabia o apelido dele, mas eu não sabia o nome. Conheço-te pelo teu nome. Êxodo 3, nós estávamos em 33, vamos a 3. Baixaram um pouquinho. Continua o número 3, só que diminui. Êxodo 33. Êxodo 3, aliás, nós lemos o 33, Êxodo 3, versos 7 e 8. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. O Deus que nós servimos é um Deus que o quê? Vê. Eu vi a aflição. Irmãos, vivenciamos momentos que parece que estamos isolados do mundo, a síndrome de Elias. Só estou eu. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, os seus feitores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Olha aqui, esse Deus, ele desce, ele saiu da glória, da majestade celestial, ele desce para encontrar o ser humano, para salvá-lo. Por isso eu desci. É diferente de eu ter pena, só olhar e não fazer nada. E Deus disse: eu desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra de que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Veja aqui, primeiro, Deus desce, mas ao momento que ele desce, ele faz eu e você o quê? O quê? Subir.
aonde você está, agora você sobe. Eu desci, e para fazê-lo subir. Olha que tremendo. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Isaías 40, versos 15. Olha, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Olha a visão que Deus está mostrando, irmãos. O texto aqui, a partir do versículo 12, na minha Bíblia tem um subtítulo, que é a majestade do Senhor. Deus está fazendo um contraste. Ele está fazendo um contraste. O que nós somos, o que o planeta é, perto da majestade de Deus. Eu aconselho, eu recomendo, que quem quiser assistir e ver algo que você vai ficar perplexo, entre no YouTube. Eu tenho os 2 DVDs em casa, mas também está no YouTube. Louie, L-O-U-I-E, Louie Giglio, teólogo, e ele mostra a grandeza de Deus, e ele vai mostrando, e depois no telão ele mostra, e como se tivesse aqui, ó, bilhões de pingos, está lá o planeta Terra. Deus está dizendo o seguinte: olha, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai do balde. As nações, Deus, a visão de Deus é como se fosse um pingo de água que está caindo de um balde. E como um grão de pó, gente, um grão de pó. Não está falando de uma pedrinha aí não. Um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Verso 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Acabou. Mas ele conhece-nos pelo nome. Diante da majestade de Deus, somos, comparando, completamente insignificantes. Isaías 40, verso 26. Isaías 40, verso 26. Isaías 40, verso 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. Irmãos, os astrônomos, os cientistas dessa área mostram que só na nossa galáxia há bilhões, trilhões de estrelas. E nenhum astrônomo conseguiu o que? Contabilizar. Não tem como. Na uma das palestras de Louie Giglio, quando a gente olha um céu estrelado, completamente estrelado, não representa que uma estrela está assim, tipo de um palmo da outra? Ele mostra que a estrela mais próxima uma da outra levaria em torno de 10 anos para, na velocidade da luz, ela chegar lá. Aqui você vê uma encostadinha da outra, tá? Ela levaria 10 anos na velocidade da luz.
E Deus está dizendo o seguinte: olha, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Deus, além de saber quantas tem, ele as chama pelo nome. Ele conhece todas as estrelas, por ser ele grande em força e forte em poder, e nenhuma só vem a faltar. Às vezes nós temos dificuldade de se falar o seguinte: cite os nomes dos membros da igreja que você frequenta. Você pode ter certeza que uma meia dúzia você vai titubear. Tem o João, a Maria, tem verdade, eu esqueci do não sei o que, tal. Ele conhece bilhões e bilhões de estrelas, trilhões, 4 trilhões de estrelas em cada galáxia. Olha que tremendo. Salmo 139, verso 16. Salmo 139, verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Veja bem, meus amados irmãos, a substância ainda informe. Eu procurei alguns irmãos nossos médicos e procurei algumas irmãs nossas enfermeiras, e eu fui perguntar a eles que informação médica eles poderiam me dar referente a isso. Uma mulher que está grávida, ela, se for fazer ultrassom, às vezes bem no início, não consegue detectar nada da criança. Deus, ele está vendo aqui. Aí o médico, eu marquei aqui na Bíblia, conversei com um médico adventista, ele trabalha em Hortolândia, ele é argentino. Isso chama-se, a célula, zigoto, que é uma massa constituída de mais ou menos 100 células, chamadas blastocistos, que é um conjunto de células que tem uma massa no interior, que é o próprio embrião. E isso aqui é no 4º dia que a mulher foi fecundada. Ela nem sabe, ela nem tem noção que está grávida. O marido não tem nem noção que a esposa está grávida. Eu te vi a substância ainda informe, uma massa. Você amassa um bolo e está ali a substância informe, chama-se zigoto. As células, 100 células, chamadas blastocistos. 4 dias de fecundação. E Deus conhece, e Ele já registra todos os dias. Louvado seja o Senhor. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Veja, Salmo 103. Vejamos, Salmo 103. Salmo 103, versos 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Irmãos, as reações são as mais diferentes possíveis. Tem pessoas que, diante de um ato, ela se prostra, ela se acaba. Essa pandemia, vocês podem ter certeza
de que alguns do nosso meio vão tirar férias até a volta de Cristo. Férias. Só para vocês terem uma ideia, eu sou curioso. Fui pesquisar no Google. A Netflix, ela teve um aumento de 55% no pico da pandemia de audiência. Que live, que nada. Assistir um filmezinho, uma comédia. Estou dentro de casa, uma série então, tá pior que o coronavírus. Esses dias um falou para mim o seguinte: Paulo, você já assistiu a série tal? Não. Ei, rapaz, se você assistir, essa semana passada eu comecei a assistir uma série. Essa eu indico para você. O Império Romano. Um documentário feito em forma de série, está na Netflix. O Império Romano. Aí você vai saber quem era Júlio César, quem era Marco Antônio, Marco Aurélio, e como é que Roma... Gente, eu fiquei pasmo. São historiadores das maiores universidades do mundo, e entre elas vários historiadores, professores de história, PhDs, doutorados de Harvard e das Yale, John Hopkins Hospital, outras universidades, Yale. Império Romano. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Vamos então, irmãos, para João, Evangelho de João, capítulo 10, verso 14. João 10, verso 14. João 10, versículo 14. Amém? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me... Aqui já começa a mudar o quadro. Deus me conhece, mas eu conheço a Ele? Irmãos, quando a gente tem que ter uma visão da cultura judaica para nós entendermos isso. Reunia-se 4, 5, 6, 8, 10 pastores, e é aquele monte de ovelhas. Se você entrar no YouTube e você digitar isso para você ver, você vai ver que coisa interessante. Esses dias eu estava vendo um vídeo, irmãos, um mar de ovelhas, um mar em Israel, mas um mar assim, incontável. Eu estou conversando com o Laurinho, estou conversando com o Carlos, estou conversando com a irmã, e batendo papo, né? E aí chega um determinado momento que nós vamos retornar. Vamos, e o pastor sai. O seu rebanho, irmãos, é impressionante o vídeo. Milhares de ovelhas, mas as 2.000, 3.000 do seu rebanho, você diz: vamos, malhadinha, pintadinha, vamos, vem, e elas vão saindo e seguindo o seu pastor, porque ela conhece a voz do pastor. Você conhece? Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Vejam, meus amados irmãos, Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Verso 13 em diante.
E alguns judeus exorcistas você sabe que é aqueles que ficam exorcizando para expelir demônios, né, e assim por diante. Alguns judeus exorcistas ambulantes, perambulavam de cidade em cidade, que não falta hoje em dia também, não é? Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, endemoniados, pessoas que estavam endemoniadas, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Irmãos, a fé do meu pai, da minha mãe, do pastor da igreja, do pastor Arilton, do Luiz Gonçalves, não funciona para mim. Olha, em nome de Jesus, pelo Jesus que o pastor Arilton prega, sai. Os que faziam isso, verso 14, eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era sumo sacerdote. Era o sumo sacerdote, era líder máximo. Mas interessante, olha o que o diabo de uma pessoa endemoniada disse. Verso 15: mas o espírito maligno lhe respondeu: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? O diabo. Eu conheço Jesus e conheço a Maria. Eu conheço Jesus, o diabo falando naquele corpo, e sei quem é a Flávia, mas você? Dá licença, você não ora, você não lê Bíblia, não estuda lição, só fica em seriado, palmeirense verde, corintiano roxo, não sai da Netflix. Você? Já dá licença, pulou neles, e eles, a Bíblia diz que, verso 16, e o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e eles saíram, sabe o que? Desnudos, sem roupa, porque esse ser maligno, essa pessoa possessa, rasgou a roupa deles, e eles saíram nus, sem roupas, feridos, e fugiram daquela obra. Irmãos, eu vou enfrentar, o irmão Laurindo chega em casa, irmão Paulo, vamos orar em favor de determinada pessoa que está endemoniada. Irmão, só mais 2 minutinhos que está acabando o filme da Netflix. Aí eu saio da Netflix, pego, vamos expelir esse demônio. O que você acha? Ah, meu amado, fica no seu lugarzinho, sai não, que a coisa vai ficar feia. Você não perde um Big Brother, não perde uma novela, não perde um filme. Atos 9, Atos capítulo 9, 10 e 11. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Eu fiz um apanhado na Bíblia do eis-me aqui, está lá em Isaías 6, dezenas de exemplos, esse é um deles. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Deus fala o seguinte: fulano, vai lá na rua Carlos Prestes,
Prestes Maia, vai lá na Orozimbo Maia, vai lá na casa tal, do fulano de tal, procura por Beltrano. Então disse assim, vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, vai lá. Atos 10, 5 e 6. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, um curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Esse é o Deus, eu te conheço pelo teu nome. Eu te vi a substância ainda informe, zigoto. No quarto, ele só apenas apresentou, mas antes disso, mas só para mostrar a grandiosidade dele, no quarto dia que você foi fecundado. Deus disse que chamou Jeremias quando ele estava no ventre da mãe dele. Você para mim era profeta desde o ventre da sua mãe. Mas esse Deus, ele sabe a rua em que eu moro, ele sabe o meu apelido, ele sabe tudo acerca de mim. E aqui então, irmãos, Mateus 22, penúltima passagem, Mateus 22 e versículo 29. Mateus 22 e versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: errais. Sabe por que vocês erram? Por quê? Não conhecendo as Escrituras e nem o poder. Vocês não conhecem as Escrituras e muito menos vocês conhecem o poder de Deus. Irmãos, eu lido com dezenas e dezenas de pessoas por todos os dias. E a gente percebe uma coisa: as pessoas não sabem nem a placa da igreja que ela frequenta. Hoje eu perguntei: que ministério a irmã faz parte? Aquela igreja ali do missionário Tadeu. Ô filha, como é que chama? Não lembro agora, não lembro. Filha, lá a igreja que a gente está indo lá, não sei, não sabia o nome da igreja. Pergunta se uma pessoa dessa consegue achar o livro de Naum na Bíblia. Pergunta para uma pessoa dessa se ela consegue achar Sofonias na Bíblia. Última passagem dessa noite, ouviremos uma mensagem musical. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos 7 e 8. E a vós outros que sois atribulados. Acharam? Juntamente conosco, quando do céu, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra quem, irmãos? Os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. É isso que vai ocorrer. Não conhecem a Deus e não obedecem. Irmãos, nós cremos num Deus vivo, autêntico, real, não é surreal. A irmã que vai cantar o hino pode vir, mas esse Deus conhece tudo. Ele me viu a célula, uma massa informe. Ele sabe a rua onde nós moramos. Ele sabe meu apelido. Ele sabe a circunstância, a minha estrutura, que somos pó. Mas a questão básica é:
eu conheço as minhas ovelhas, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Quanto a Deus nos conhecer, ponto pacífico. A questão é se eu conheço. Conversei com o Renato. Irmãos, depois eu vou apresentar algumas estatísticas no sábado para vocês. 70% da lição desse trimestre que estamos estudando da Escola Sabatina, a lição da Escola Sabatina caiu 70%, esse trimestre agora. De cada 10 pessoas, apenas 3 têm a lição da Escola Sabatina. A do outro trimestre está aos montes, lá na casa, para ser picotada, já levaram. E desse trimestre, de cada 10 pessoas, apenas 3 compraram a lição. Estão de férias realmente. De férias de culto, de férias de oração, de férias do ano bíblico, do altar da família, de jejum que está morrendo de fome para muitos, e por aí afora. Eu te conheço pelo teu nome. As ovelhas separadas, elas ouvem a voz do seu pastor, e os rebanhos vão se separando e cada um segue, porque elas conhecem, no meio daqueles milhares de ovelhas, cada uma conhece a voz do seu líder. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que esse Deus que nos conhece em detalhes, da mesma forma nós possamos conhecê-lo também em detalhes. Em nome de Jesus. Deus habita acima das estrelas, honrado pelos anjos, seu nome tem poder. Reina sobre todo o universo, em sua autoridade rege as nações. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Deus que tudo, Deus que tudo. Meu Deus está além do infinito, também está bem perto do teu coração. Ele não oculta o seu amor e sempre está disposto a suavizar a tua
as tuas lutas e sabe os porquês. Ele é o autor da tua vida. Ele vai sarar tuas feridas. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Deus que tudo vê. Nosso Deus, nosso eterno Pai, louvados seja o teu nome, porque o Senhor conhece tudo sobre nós. O Senhor vê as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas lágrimas. O Senhor sabe onde moramos, o nosso apelido. Enfim, o Senhor sabe tudo sobre nós. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque nós não estamos desamparados. Senhor, capacita-nos para que, tal qual o Senhor nos conhece, que nós possamos te conhecer por intermédio do nosso relacionamento íntimo com o Senhor, através da tua palavra, da oração, de súplicas, de clamores, principalmente nos dias finais em que estamos vivendo na face da terra. Despede-nos, ó Deus, em paz para os nossos lares. Envia a proteção dos teus santos anjos e traga-nos de volta, para que no sábado, no dia separado pelo teu poder, pela tua graça e bondade, nós possamos, ó Deus, entender alguns dos motivos que o Senhor tem permitido essa pandemia mundial, e que nós possamos, ó Deus, ter uma visão um pouco mais ampla desse conflito cósmico, em nome de Jesus.